Boa noite a todos que estão conectados aqui conosco nesta noite. Você que está chegando agora, nós estamos aí com os 2 minutinhos para iniciarmos. Mas então, uma boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Claudinha. Tudo bem? Boa noite, Léo. Como está? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo, acompanhando. Prazer estar aqui de novo mais uma semana. É muito bom estar aqui novamente. Então, todos vocês que estão chegando aí nas salas, através das redes sociais, nós vamos aguardar aí um minutinho para você estar entrando. Já estamos aqui com... Zé Nunes já está com a gente. Boa noite, Zé, tudo bem? Muito legal. A Ana também. Oi, Ana Cláudia, quanto tempo? Boa noite. É muito bom ver vocês aqui. A Mari, o Márcio, estão todos aqui com a gente. Muito bom. Muito bom. Então, a gente pode esperar mais um minutinho. Vocês podem ir falando boa noite para a gente saber quem está aí com vocês. Aí na sala de vocês também, Paulo, Léo. Estou aqui com o Carlinho Grife, né? Com minha mãe. Carlinho me acompanha. Minha mãe, a Maria. Boa noite, Dona Maria. E você, Paulo? Tem Maria Bernonés. Eu estou apanhando para abrir aqui a sala. Seja perfeito, Paulo. Seja perfeito. Seja perfeito. É o nosso tema de hoje. Rafael está com a gente também. A Kátia. Sua irmã? Kátia Geli? Ela mesmo. Rafael, boa noite, Luciano. Rafael daqui de Conchal também, filho da Andréia. Boa noite, Rafael. Legal. Boa noite, minha mana. Legal. Também estamos com saudades, Zê. Precisamos se encontrar. A Zé é de Americana? A Zé de Americana, lá da casa Allan Kardec, Janaína. Da Jana. A Janaína vai estar com a gente segunda-feira aqui na live, pela casa Chico. Consegui, ela não queria, mas nós conseguimos. Esse mundo online tá uma briga, né? Uma guerra para conseguir, né? Não, é que ela fala que não é a praia dela. Ela não é de ninguém, né? Não, de ninguém. Mas a gente se adapta, né? A Dalvani tá com a gente aqui de Santa. A Luz. Boa noite, Lucélia. Temos aqui. Já deu 21 horas, né? Podemos dar início. Então, é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos. Mais uma semana nesse bate-papo gostoso, alegre, descontraído, com amigos queridos, com todos vocês que nos acompanham toda semana. É um bate-papo onde nós conversamos sobre essa doutrina maravilhosa que Allan Kardec nos apresentou, que nos permite pensar livremente, podemos refletir, levando a cada um de nós um entendimento, às vezes com uma visão diferente, um outro ponto de vista. Então, participem conosco com comentários, com as suas reflexões, com perguntas, para a gente estar interagindo com vocês no tema desta noite. Então, antes de iniciar, eu vou pedir para o Léo fazer uma prece para a gente se harmonizar. Por favor, Léo. Vamos, então, serenando os nossos pensamentos, né? Acalmando o nosso íntimo. Possamos pensar no Mestre Jesus, possamos conectar mentalmente ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, possamos agradecer a oportunidade do dia de hoje, a oportunidade desse encontro, que possamos ser amparados, que possamos receber a intuição, a inspiração necessária, e que seja uma noite repleta de paz, de alegria, de amor, e que possamos estar envolvidos na luz do Pai. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
Bom, hoje o tema da noite, ela tá, como a gente conversa toda semana sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar do capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. E lendo esse capítulo, eu cheguei na conclusão de que esse capítulo ele é de extrema importância, eu diria até marcante para mim, porque Allan Kardec, ele analisa nesse capítulo os caracteres da perfeição. Ele fala também do homem de bem, ele fala dos bons espíritas, ele fala da parábola do semeador, aí vem a instrução dos espíritos falando do dever, da virtude, os superiores, os inferiores, fala do homem no mundo e o cuidar do corpo e do espírito. E quando falamos desse capítulo em especial, nós estamos falando da aplicação prática do viver do Evangelho. Porque todos esses itens tratam do ser integral que somos, vivendo o amor a si e ao próximo. E quando lá no início, Kardec cita a passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48, ele começa o capítulo dizendo do item caracteres da perfeição. Aí, se vocês quiserem pegar o Evangelho e acompanhar com a gente, tá? Fiquem à vontade, capítulo 17. Mas antes de iniciar nesse capítulo, eu achei interessante que eu estava ouvindo o Saulo César estudando, né? Buscando estudos, e Saulo, ele fala um pouco dessa passagem, né? E achei interessante que saber que a palavra perfeito, quando nós ouvimos no português, né, o que é representado naquela época de Jesus, que está lá nos manuscritos em grego, deu origem aí a essas traduções. E a palavra é bem diferente do que nós entendemos hoje, como diz o Saulo, né, em uma de suas palestras. Essa palavra que foi traduzida como perfeito é téleros, que tem origem na teologia, que significa cumprir o objetivo, cumprir o propósito. E quando a gente pensa na palavra perfeição, a gente é levado aí a pensar tipo um padrão de ética ou de uma santidade que pode tudo fazer, e não é esse o sentido original. Mas sim o sentido perfeição significa cumprir o seu papel. Ser perfeito é cumprir o papel. Por isso que eu penso que Kardec, ele foi muito feliz quando ele coloca nesse capítulo os bons espíritas, ou a missão do homem de bem. Porque ele vai dizer qual que é o propósito da vida, qual que é o propósito da sua encarnação, como que você está cumprindo isso. E é por trás dessas traduções que a gente vê e estuda hoje esse propósito. E não por isso ele inicia esse capítulo com o texto de Mateus, que diz assim lá, no item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, e fazeis com isso mais do que os outros, não fazem os mesmos pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí no item 2 ele continua assim: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, se tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas o homem a quem Jesus falava não compreenderia essa nuance, pelo que ele se limitou a lhe apresentar um modelo e a dizer-lhe que se esforçassem por alcançar. Então, aquelas palavras, portanto, diz Kardec, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível
e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição, diz ele? E Jesus responde: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos por aqueles que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. É aí que está a tarefa de todos nós, né, meus amigos? Praticar a caridade, a verdadeira, como entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência com os erros e o perdão das ofensas. Resumindo, é o amor, né? E por que eu digo que é o amor? Porque é fácil a gente amar quem a gente gosta. Não tem mérito nenhum nisso. Né? O mérito está em amar quem a gente não gosta. E se isso já não bastasse para mim, essa parte desse capítulo para mim já basta, já é o suficiente. Aí Kardec traz aí logo em seguida o homem de bem. Nossa, propondo para nós um modelo de homem a partir de um comportamento reto que se espera de um aprendiz do Evangelho, né? E aí o texto do homem de bem, se a gente for ler, fica muito extenso, mas aí ele traz as principais qualidades do homem de bem, que para que a gente se sinta estimulado a vivenciar e a refletir sobre os nossos atos, nos ajudando aí a atingir essas qualidades. E ele diz ainda no finalzinho que não estão ali todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar por possuir essas qualidades, diz ele aqui, está no caminho de conduzir, de conquistar todas as outras. Então, eu fico imaginando assim, parece que ele está falando aqui nesse capítulo do Homem de Bem, parece que ele está falando de um super-homem, ou de uma mulher maravilha, como diz lá o Haroldo em uma de suas palestras, parece que ele está falando do super-homem, de uma mulher maravilha, não é de mim que ele está falando ali. Porque eu penso que nós estamos ainda um pouco distantes de conseguir atingir essa maturidade de entendimento do Evangelho para conseguir essa perfeição. A gente brinca, né? Ser de perfeitos, a gente está em busca da perfeição, mas eu penso que é um pouco difícil, porque se a gente resumir todas as virtudes que está escrita ali, do verdadeiro homem de bem, é aquele que age de acordo com as leis de Deus, não é? Que está dizendo no Evangelho. Então, é aquele que segue rigorosamente a lei de amor, de justiça, de caridade, em todos os lances da sua vida. E aí, muitas vezes, nós nem sabemos se estamos cumprindo ou não essas leis em nossa vida. Não sabemos nem qual é a lei, né? Então, a gente não conhece nem a lei, a gente não consegue nem... E para a gente saber, a gente tem que interrogar nossa consciência, nos perguntando, será que o que eu fiz aos outros hoje foi suficiente? Ou será que eu não deixei nada a desejar? A gente tem que se perguntar, será que eu fiz algum mal? Será que eu fiz tudo bem que eu podia fazer? E aí... Tu pode entrar numa cobrança também muito grande, né? Eu acho que quando você fala da lei, qual é a lei, qual lei eu devo seguir, lembrar que a lei de Deus está na consciência, né? A questão 621, lá do Livro dos Espíritos, mas entender que nós vamos num processo de despertar da consciência. Então, quando Jesus ele vem nos faz essa convocação, né? Ele coloca o verbo no imperativo, ele fala sede, isso tem uma força, né? É como se fosse uma ordenação, uma convocação, um pedido, um clamor, não é? Então, nos convidando a fazer o nosso processo evolutivo. Então, como a Cláudia disse, é esse processo de sermos perfectíveis, porque a perfeição absoluta é Deus, nós, no máximo, seremos perfeitos de forma relativa, o que já é muita coisa. Mas é um processo lento e gradual, sem que nós nos deixemos esmorecer e nem ficarmos adiando, porque ao final da trajetória, o que nos aguarda
é a felicidade. Então eu gostaria só de dar um recuozinho na questão, para contextualizar em que momento que Jesus proferiu essa sentença, né, quando ele faz essa convocação do sede perfeitos. Essa citação de Mateus está lá no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, quando começa com as bem-aventuranças, não é? Depois Jesus tem outros trechos importantíssimos, e ele vai fazer, então, 6 alterações, 6 ajustes na lei mosaica. Então ele fala assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mais ou menos assim, até aqui, a ordenação era essa, a recomendação era essa. Eu, porém, agora venho atualizar este conceito. Então, são 6 desses conceitos, nós não vamos aqui ficar nos estendendo neles. Mas um deles é: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ou seja, é uma mudança de 180 graus de comportamento. E essa mudança de comportamento é que vai nos permitir avançarmos rumo a essa perfeição. Correto, Léo? Acho que ficou um pouco mais difícil, né? A Cláudia estava vindo, você voltou e piorou um pouquinho, né? A Lúcia colocou, né, que quanto mais nós lemos sobre o homem do bem, mais difícil, mais longe nós estamos, né? De fato, é bem isso. O Paulo falou do Sermão da Montanha, e quando eu estava dando uma lida no Sede Perfeito, eu trouxe o sede pensando no sede de vitória, né? É a vontade de, né? Então, se a gente trouxer o que é o perfeito, que é cumprir, a vontade de cumprir o que nós viemos fazer, de fato. Mas o Paulo voltou um pouco no Sermão da Montanha. E aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque ali Jesus já trazia a receita do sede perfeito, que são as virtudes que nós vamos encontrar, então, ali no Sermão da Montanha. Mansuetude, paciência, fé, humildade, caridade. Aí ficou difícil, ficou muito complicado, né? Mas a notícia boa é que nós somos espíritos imortais e nós temos a eternidade para caminhar diante disso. Então é importante pensarmos que somos como se fôssemos uma aeronave que já subimos, já estamos decolando, que vamos ter que fazer a manutenção diária, vamos ter que progredir ali, não tem como pousar. Então é necessário que faça isso enquanto estamos voando, enquanto estamos no plano de voo. E é interessante que a gente olhe, então, Jesus trazendo para nós isso, o sede perfeito, porque o local que ele escolhe de nascimento, uma manjedoura, é muito significativo, porque ele vai mostrar que tanto faz, tanto importa qual é o início, qual é a partida nossa. O que importa é o meio e as ações que nós temos nesse percurso. E se nós olharmos agora, podemos pensar que o nosso início é agora, né? Então, nós buscamos a todo momento a perfeição. E essa perfeição, ela demora um pouco. E o que me chamou mais a atenção, ele traz, né, o que Jesus vem dizer, em amarmos os nossos inimigos. Já é algo dificílimo, como a Claudinha disse, né? Mas aqui ele resume no amor. Então, amarmos os vossos inimigos, em fazermos o bem e orarmos porque nos perseguem. E aí ele continua, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Quer dizer que enquanto não amarmos, nós não seremos filhos de Deus. Porque nós não estaremos à altura disso. Não porque Deus vai nos recusar, mas porque nós não teremos caminho para isso. Então, será que nós, por não sermos homens de bem ainda, não sermos perfeitos, nós estamos caminhando, mas já somos filhos de Deus? Já possuímos ali a herança que Deus tem a nos oferecer, a nos dar? O que você acha, Claudinha? Eu acho que sim, né? Como você mesmo disse, nós começamos agora, Léo, mas segundo uma pesquisa interessante que eu fiz aqui, tem uma passagem interessante que Paulo fala lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, que ele diz assim:
Mas o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí a gente pode perguntar, mas o que isso tem a ver com perfeito, né? Essa é uma tradução da Bíblia de Jerusalém, que traduziu a palavra perfeito por térelos, por maduro, né? E ela deu um sentido aí nas outras, que daria em outras traduções, que tem outras traduções da Bíblia que está lá escrito, né? Que o alimento sólido é para os perfeitos. E nessa tradução está escrito para os maduros. Né? Aquele que é perfeito se alimenta do alimento sólido, e aqui esse que é maduro se alimenta do alimento sólido. E aí a gente entende por que a doutrina espírita veio depois do cristianismo. Porque o Velho Testamento, segundo os estudos, caracteriza aí o início, a infância. O cristianismo é o período da maioridade e o espiritismo da maturidade. Isso é tão interessante porque quando Kardec define aí o verdadeiro espírita, ele está fazendo referência àquilo que Paulo dizia nessa epístola aos Hebreus. Os maduros terão alimentos sólidos, né? Ou seja, ele não se alimenta mais do leite materno, já estão crescidos e são capazes do entendimento, da vivência. E aí, então, eu penso que a gente não está começando agora, a gente já vem há tempos, né? Só que tem um porém, a gente não consegue entender ainda sobre perfeição, imperfeição, e como diz o espírito Hamed, que eu gosto muito do Hamed, que ele vem pelo Francisco Neto lá, né? Francisco Neto, Francisco do Espírito Santo Neto, né? E no livro O Modo de Entender, Uma Forma de Viver, lá ele fala sobre isso, ele fala que nós achamos que nós deveremos ser perfeitos. No entanto, somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Nós achamos que somos anormais por não sermos perfeitos. Mas, no entanto, nós somos apenas criaturas vivenciando a normalidade da imperfeição humana. Então, é característica da nossa natureza humana cometer falhas ainda, com muita frequência. Todos nós somos assim. Nós mais erramos do que acertamos. Então, a gente entende, às vezes, que nós não temos ainda essa perfeição porque somos imaturo espiritual. Eu acho que até somos imaturo espiritual, mas eu penso também que nós estamos num período de dormência, de cegueira, de zona de conforto. Por isso que muitas vezes a gente não reage, né? Devido à nossa fragilidade, a gente se acha muitas vezes incompetente, impotente, se acha fraco, porque a gente ainda está buscando esse autoaperfeiçoamento. Né? É aquilo que a... Desculpa, Cláudia. Pode falar, não é isso mesmo. Não, é aquilo que a Joana de Anjos fala sobre esse despertamento do ser, né? Enquanto nós estamos em consciência de sono. Então, o despertar da consciência é um processo. E enquanto essa consciência vai despertando na trajetória espiritual, na progressão espiritual, o erro faz parte do processo. Sim. Então, nós compreendermos isso é fundamental para que uma autocobrança excessiva não se abata sobre nós e a gente fique se achando péssimos. Não. Viveremos no mundo, para o mundo, como o mundo nos pede, não é? Então, quando nós compreendemos que o erro é parte do processo e a gente jamais deve trabalhar a questão da culpa, é outra questão que a Joana nos traz através do Divaldo, trabalhar a responsabilização. Eu sou responsável pelos meus equívocos, isso faz parte, mas eu trabalhar a culpa, não. Não. Então, entender o erro no processo, e esse erro e acerto, conforme nós formos evoluindo, nós vamos minimizando os erros, vamos ampliando os acertos, e assim essa perfeição vai estar mais palpável. Né? Eu acho interessante quando o Léo falou dessa questão da progressão, e a Claudinha falou do Espiritismo enquanto maturidade, porque o Espiritismo,
nos traz, dentre os seus princípios, 2 princípios que são fundamentais para que essa convocação de Jesus, esse pedido, esse convite de Jesus, sede perfeito, seja possível. Primeiro, a progressão espiritual. Aquela ideia que para a gente é muito clara, mas talvez alguns que estejam nos ouvindo não tenham essa clareza de que nascemos e fomos criados simples e ignorantes por Deus, e já somos filhos dele desse momento, tá, Léo? Na minha opinião. E a gente vai num processo evolutivo e nós vamos bater nesta perfeição, que é uma perfeição relativa. Então, esse é um princípio da doutrina, a progressão espiritual. O outro que faz com que esse convite de Jesus para que sejamos perfeitos seja possível é a reencarnação. Porque se eu olhar para a minha vida, para a minha existência atual, e eu encontro em mim uma série de equívocos, de mazelas, de encrencas, que eu identifico que eu preciso consertar, eu vou falar assim, lascou, porque uma encarnação só não vai dar tempo. Eu não dou conta. Então, a reencarnação vai nos permitir que essa convocação de Jesus se faça possível. Porque, senão, sem condições. E respondendo, né, a questão, somos filhos ou não de Deus, com certeza, porque somos criação dele mesmo, né? Mas nós ainda não sentimos como pai, essa é a verdade. Porque nós não aceitamos esse progresso, esse avanço, esse progredir, e nós ainda não entendemos a reencarnação como a chave disso tudo. E, por vezes... Pode falar? A Cláudia ia falar? Não, pode falar. Não, pode falar. Completa aí, Léo, depois eu... Não, pode falar. Tá, completando, só encaixando nisso que você está falando, Léo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 776, os Espíritos nos dizem que nós somos concebidos por Deus como seres potencialmente perfeitos. Nós somos, então, criaturas perfectíveis, como Paulo falou. Então, as dificuldades, as aflições, os conflitos, o sofrimento, as dúvidas, as incertezas, elas não são situações imutáveis, irreversíveis na nossa vida. Porque o nosso destino é a perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, nós precisamos aprender com as próprias imperfeições, né, e efetuar importantes descobertas no silêncio de nós mesmos, ou seja, olhar para dentro de nós, através de um trabalho de perseverança, um trabalho constante do autoconhecimento. E é o que o Paulo falou. E é fundamental nós nos libertarmos da culpa por não sermos perfeitos. Só que aí entra, depois eu quero falar um pouquinho do perfeccionista. Porque sabe que aquele que se culpa de não ser perfeito, ele se torna perfeccionista. Não é? Não sei se um de vocês dois aí são perfeccionistas, desculpa aí. Toque não vale, né? Não tá nisso. Não, toque não tem entra. problema. Então não sou. Não, toque não entra no perfeccionista. Porque toque eu também tenho. Quem que não tem toque, né? Você quer continuar no perfeccionista? Depois eu volto. Pode continuar? Então, lógico. É bom lembrar que a perfeição não é a mesma coisa que o perfeccionismo. Segundo Alberto Almeida, que eu achei muito legal a colocação dele, o perfeccionismo é a mania de alguém que quer ser perfeito sem poder ser. Né? Diz aí o Alberto Almeida que o perfeccionista é sempre um culpado, né? Que para tentar lidar com a culpa, ele quer driblar a lei da natureza e quer dar um salto na direção da correção para logo alcançar essa perfeição. E como a gente sabe que a natureza não dá salto, né, ele cria aí uma falsa perfeição, que a gente chama de perfeccionismo. Infelizmente, quem estiver ouvindo e é perfeccionista, né, vai descobrir agora que isso é uma deformidade da alma, né? Mesmo que ainda tenha uma boa intenção de fazer a coisa certa, né, a pessoa se equivoca em querer ser perfeito sem ser.
Porque muitas vezes a gente quer um resultado de perfeição sendo imperfeito ainda. Então, existe aí uma tarefa de aperfeiçoar nesse trabalho contínuo, que vai nos levar ao movimento da perfectibilidade. Então, é isso que é interessante a gente saber, que o perfeccionista também, ele sofre muito, porque ele precisa provar para ele que ele é perfeito, que ele não erra, né? Que ele tem que fazer tudo certo, e aí gera um sofrimento, e é uma deformidade da alma. São os desequilíbrios, né? Então, eu acho que é a falta de conhecimento, né? Interessante que você colocou, Claudinha. Diga, Léo. Desculpa. Não falei nada. Você citou Paulo agora há pouco, né? Nesse processo todo de perfectibilidade, né? Da busca por essa perfeição relativa, nós temos que ter alguns movimentos. Então, o primeiro movimento que nós temos que ter é acordar. Então, eu tenho que despertar para que eu preciso fazer essa evolução. Eu tenho que buscar essa perfeição. Porque muito embora nós tenhamos na lei divina uma coisa tão bela que é essa progressão absoluta, no sentido de que eu querendo ou não, eu vou evoluir. Certo? Ora, a questão é, qual é o ritmo? Com qual velocidade? E a grande pergunta é, se lá no final da estrada, da jornada evolutiva, nós temos a felicidade plena nos aguardando, quanto antes eu chegar, melhor. Correto? Agora, se eu ficar a passos de formiga e sem vontade, como diz a canção, eu estou adiando a minha felicidade. Ah, canção. Não podia ficar sem uma música, né, Paulo? Tem que ter. E aí, Paulo, na carta aos Efésios, ele fala assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta dentre os mortos. Que morto? Ele está falando o quê? De desencarnado? Não. Ele está falando da tal da consciência de sono que a nossa querida Joana de Anjos nos fala e nos ensina. Certo? Bom, aí eu acordei. Eu descobri que eu tenho que fazer esse processo evolutivo. Correto? Aí vem uma outra colocação. Bom, o que eu preciso então? Eu acordei, eu estou desperto. Eu tenho que me manter desperto. Então aí o Emmanuel, no livro O Pão Nosso, ele vai falar assim, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender e receber. Então eu preciso manter a minha conexão com o divino, com esse plano mais alto, para que eu possa me manter no caminho correto. E cada vez mais a minha consciência ela vai despertando, cada vez mais eu me mantenho nessa conexão e é um ganha-ganha. Esse processo é um ganha-ganha. Quando a gente compreende isso, a gente percebe que a nossa evolução espiritual ela pode se dar de uma forma muito mais rápida do que a gente imagina. Quando eu me puser de fato na estrada, consciente e buscando. Mas enquanto eu estiver achando assim, deixa para a próxima encarnação, enquanto eu estiver empurrando com a barriga, né, naquela atitude procrastinatória tão comum do ser humano, a gente adora isso. O brasileiro, então, nem se fala. Como é que é? Então, adiou agora o imposto de renda? Dia 30 de junho? Dia 29 eu faço. Exato. Não é? Então, a gente tem que entender que no final da estrada e da jornada existe algo fantástico, que é a nossa felicidade. Não essa felicidade, como eu gosto de falar, que é cardiograma, né? Que vai alternando momentos bons, momentos ruins, mas a felicidade plena, absoluta. Então, quando a gente tem a convicção disso, a gente para de patinar, né, Léo? Você sabe que você falou pão nosso, né? E você falando em acender, em acordar. Eu lembrei, estava lendo a semana passada, Emmanuel coloca o capítulo 66, ele vai colocar como boa vontade. Então, ele vem trazendo tudo que a boa vontade faz. Em resumo, a boa vontade nos traz a luz, nos traz o caminho, nos possibilita ascender onde ainda existe a escuridão.
No 67 é uma sequência, né? Ele vem trazer a má vontade. O que a má vontade nos faz, né? Nos estagna, faz a escuridão chegar próximo de nós. E no 68 ele coloca a importância do acender, do acordar. Então, por que isso? Porque o auxílio sempre está à nossa disposição, como você colocou. Porém, ele só consegue ter efeito quando é somado com a vontade. Então, é preciso ter a nossa vontade junto com o auxílio para que a gente consiga, né, caminhar e avançar. E eu fico pensando, bom, mas ser perfeito, por onde nós vamos começar? Porque às vezes é preciso iniciar, começar, embora, bom, já começamos, já estamos talvez acordados, despertos. E eu fiquei pensando muito assim, crescimento espiritual. Nós precisamos crescer, caminhar. Qual é o que eu vou ter como meta? Eu preciso traçar uma meta. Mesmo que é longa, mesmo que é demorado, eu preciso entender o processo. Então, se nós pegarmos um corredor que gosta de correr, em quem nós vamos nos espelhar? Nós vamos espelhar em Usain Bolt, que é o maior corredor. Né? Pegar quem gosta de futebol, vai se espelhar então em Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, um nadador, Michael Phelps. E para nós, acho que ficou claro o exemplo que eu vou trazer. Então, nós, se queremos crescer espiritualmente, é preciso espelhar em Jesus. Então, às vezes, nós imaginamos coisas tão grandes para a gente poder avançar, caminhar em busca dessa perfeição, e Jesus nos pede a simplicidade, são coisas simples do dia a dia. Mas aí nós olhamos essa simplicidade e falamos, bom, então é acordar, é cuidar da casa, às vezes é trabalhar, estudar, viver tudo bem em casa, num ambiente tranquilo, mas só isso. Será que isso não seria a obrigação nossa? Nós estamos olhando o despertar como sendo algo a mais? Porque eu acho que Jesus, a todo momento, nos faz um convite. Mas o que mais você pode oferecer? O que mais a tua vontade pode oferecer? Porque, às vezes, a má vontade impede de caminhar. E aí, o não caminhar, nós estagnamos, paramos. E o ser perfeito fica longe, né? E também, como o Mário aqui colocou, né, que a perfeição pode até estar distante, mas devemos ser coerentes. Coerência no que falamos, pensamos e agimos. A Zenunes também coloca o convite para sermos perfeitos e as diretrizes para buscarmos essa perfeição nos foi apresentado, cabe a nós ir condicionado em nosso aprendizado algumas práticas. Nossa, estou escrevendo mais aqui, peraí, agora eu me perdi. Digitando. Algumas práticas dos que nos foi mostrado. Quando Jesus nos apresenta os caracteres do homem de bem, nos deu a fórmula. Acredito que seguimos tentando nos modificar por partes, se não conseguimos colocar todos em ação, já estamos indo no encontro do objetivo. Sim, verdade. E o que o Paulo disse também, que tem que ter uma coerência, eu penso que, principalmente nós, vamos falar de nós espíritas, né? Às vezes as pessoas perguntam para nós, qual é a sua religião? Você é espírita? Muitas pessoas respondem, eu estou tentando. Ou, na verdade, a resposta devia ser sem pensar, sem medo de falar. Eu sou espírita. Só que quanto ao fato de ser perfeito ou qualquer outra qualificação moral, é outro assunto. Que não impede de nós sermos incisivos na resposta de dizer, não, eu sou espírita. Então, nesse ponto, nós espíritas, nós não temos que hesitar na nossa definição, porque Allan Kardec foi bem claro no esclarecimento ao afirmar que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, né, pela sua transformação moral, e não pelas suas virtudes ou qualidades, que são raras ainda nesse planeta que nós habitamos, mas que as nossas ações têm que ser coerentes com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu penso, porque senão a gente vira hipocrisia, não é? Como a gente vê, às vezes, muitas religiões, respeitando todas elas, mas muitas religiões pregam uma coisa e fazem outra. Ou são espíritas, pessoas espíritas são espíritas só dentro da casa espírita,
e não na sua vida. E o que pede aí o homem de bem? É a prática da caridade. Qual que é a verdadeira caridade aí? A benevolência, a indulgência e o perdão. São 3 coisas dificílimas de nós praticarmos, porque a caridade material é a mais fácil que tem. E mesmo assim a gente não faz direito ainda. BIP 866, né? A questão BIP 866. Benevolência, indulgência e perdão. Isso. Então, eu acho que são as mais difíceis de fazer. Até mesmo conosco. A gente não é bom com a gente, muitas vezes, como já falamos aqui, da culpa. A gente não é indulgente conosco mesmo, carregamos a culpa por errarmos, por não sermos perfeitos, e a gente muitas vezes não se perdoa. E como é que a gente quer amar o próximo, amar a Deus, se a gente não se ama, não pratica essa caridade conosco ainda? É essa busca que temos que fazer, e Joana trabalha muito bem nisso, né? Que temos que ter essa caridade para conosco. A paciência falam muito também, que é uma caridade para conosco primeiro. Então, a gente tem que ter esse amor para conosco. Entender que nós não somos perfeitos ainda, estamos buscando essa perfeição. Demanda um tempo. Mas também não podemos falar, na próxima encarnação eu me preocupo com isso, eu tenho a eternidade, né? Eu sou um espírito imortal. Aí na próxima eu me preocupo. Não, nós não podemos pensar assim, porque hoje nós estamos plantando o que vamos colher amanhã. Então, nós temos que plantar o bem hoje, se quisermos colher amanhã. Mas isso não nos vai isentar de colhermos o mal que plantamos ontem. Porque às vezes tem muitas pessoas que desanimam de ser boas, porque acham que o mundo está perdido, porque o mundo é dos espertos, que eu não preciso mais ser bom, porque esse mundo está perdido mesmo, mas esquece que aqui ela está plantando o amanhã, que estamos colhendo o que plantamos, né? Você falou uma coisa muito legal ontem, Léo, na sua live, sobre fazer o bem, né? Você deu o exemplo do escorpião, eu achei muito legal. Eu não te vi ontem lá. Eu não falei oi, mas eu assisti. Eu só não falei oi, eu estava com preguiça de escrever, eu estava só acompanhando. Mas eu vi você falando, você contou a história do escorpião, é até interessante, se você quiser contar aí de novo. Sim. O monge, né, estava ensinando, estava passando pela estrada e viu um escorpião caído no lago. Ele foi lá, pegou o escorpião e colocou, então, na borda, no solo, tirou ele da água, para ele não afogar. E ele pegou e picou a mão, né? E aí o aprendiz falou, mas você não sabe que é da índole do escorpião picar? Você vai tirar ele da água? Ele, lógico que ele vai te picar. E aí ele vira e fala, mas você não sabe que é da minha índole ajudar? Então, independe do meio que nós estamos, né? Como você disse, eu falei isso ontem também, o mundo é dos espertos e parece que ser bom, caminhar no bem, é tolice. A gente, por vezes, desanima e desacredita disso. Então, foi essa colocação de ontem. Né? Acho interessante também, quando a Claudinha falou que no final, no trecho do Homem de Bem, que o capítulo trata, né? Kardec vai enumerando ali uma série de qualidades e de atributos do homem de bem, e aí, para acabar mesmo, ele vai falar assim, não estão aqui enumeradas todas as qualidades do homem de bem. E aí, a tendência natural nossa é falar assim, pronto, aí se tudo isso aqui ainda não está tudo pronto, ainda não chegou no fim... O super-homem, né? Lascou. Deixa quieto, né? Mas se nós tivermos um outro olhar, no sentido de que, poxa vida, alguém que já tiver todos esses atributos é um ser maravilhoso, estupendo, super-homem, não é? Mas ele pode ser mais. Então, para a gente poder ter a dimensão do quanto que nós temos para progredir e o quanto de bondade, de beleza que a perfeição, ainda que relativa, nos aguarda atingir. Então, se nós compreendermos isso,
talvez nos dê até mais ânimo, ao invés de nos desanimar, né, com a lista infindável, mas nos permitir entender que nós temos uma condição evolutiva, uma possibilidade evolutiva muito vasta e muito bela. E aí no capítulo, ele vai avançando o capítulo, e quando ele entra, ele passa pela parábola do semeador, que é bastante conhecida, acho que da maioria, e aí, nas instruções dos Espíritos, tem dois aspectos que eu acho bem interessante, que ele traz para o nosso dia a dia. Então ele vai falar duas coisas. Primeiro, ele vai falar sobre o homem no mundo. Então é mais ou menos assim, olha, você que está ouvindo falar de perfeição, está ouvindo falar dessa lista para ser um homem de bem, compreenda que você vai viver no mundo e para o mundo. Sem que a gente se exija uma santificação, uma vida mística, uma vida de insulamento, de isolamento. Né? Então, alguns trechinhos que eu queria ler para a gente, assim, ele fala assim, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Você está vivendo em 2020? Vivei como os homens da vossa época. Depois ele fala assim, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. E mais, ele fala uma coisa bem interessante aqui. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Ou seja, não temos que fazer caratonha, né, mau humor, não permitirmos, né, a jovialidade, né, a alegria. Como bem disse o Léo no começo, né, é boa nova. Jesus começa o Sermão da Montanha, que é a primeira aparição pública dele, depois de 4 séculos sem profeta no povo judeu. Ele vem, e quando ele vai fazer a primeira aparição pública dele, ele abre a boca e fala assim, bem-aventurados. A primeira fala importante de Jesus começa com bem-aventurados, felizes. Ele começa falando de felicidade. E a gente quer achar que doutrina espírita é coisa de triste. Por favor, eu acho não. que Jesus É que nem quando Jesus fala para Bartolomeu, já viu alguma boa notícia? Lá no livro Boa Nova, né? Boa Nova. Já viu alguma boa notícia trazer tristeza? Né? Trazer dor, sofrimento? Não, boa notícia, boa nova. Né? É alegria. Tudo é equilíbrio, né? É. Tudo é equilíbrio. Exatamente. Quando nós vamos... Pode falar, Cláudia. Pode falar. Não, quando nós vamos buscar no programa do Ser Destino da Dor, que por sinal tiraram a dor, acho que o espírita cansou de olhar muito para a dor, agora virou o programa do Ser do Destino, né? Quiseram esconder o título dor, né? Ele vai falar que a obra é demorada, né? É vagarosa, não é de uma hora para outra. E por isso que nos é dado séculos e séculos, né? E o que eu acho importante é que nós estamos falando e olhando muito para a perfeição, que nós devemos olhar e nos melhorar. Em vez de buscar a perfeição, buscar a melhora, né? Pouquinho em pouquinho. E quando olharmos para trás, então, já teremos melhorado bastante. E o Haroldo Dutra, ele fala, uma passagem que ele fala, às vezes nós procuramos a pessoa perfeita para casar. Mas se você achar essa pessoa, deixa ela quietinha. Você vai estragar a vida dela, né? Porque nós somos imperfeitos, né? E imperfeitos vivem com imperfeito. É necessário que a gente aprenda, porque senão a gente erra, a pessoa perdoa toda hora. A gente vai lá, faz errado, a pessoa perdoa. Puxa, que coisa chata, né? Até constrangedor isso. Então, possamos imaginar que nós estamos numa maratona ali, caminhando. Porque a maratona, pouco importa quem ganha, né? Ganha todo que chega, não é quem chega primeiro, e sim quem completa a maratona. Então, possamos juntos, né, entender, ora um erra, ora o outro acerta, depois faz a troca desse papel, e esse constante exercício que vai nos levando à melhora, né? E demora, com certeza. E aí é interessante a gente lembrar que nós somos espírito imortal.
e trazemos dentro de nós o gene da divindade. Nós estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. E a nossa estrutura espiritual, ela foi construída para ser divina, para sermos bons. Por mais que nós neguemos, por mais que nós nos percamos nas experimentações, nas quedas, né? Nós temos ânsia de amar. Todos nós temos sede de amor, do amor puro, incondicional, do amor que não faz exigência, que não tem segundas intenções, do amor que não tem interesse, porque somos filhos de um Criador, que é inteligência e bondade suprema. Então é a nossa natureza, não dá para negar. Mas muitas vezes, como está dizendo aí, né, que a perfeição ela é a caridade, muitas vezes nós encontramos sempre motivo para recusar o exercício do bem. Nos dizendo aí, eu sou incapaz, ou eu estou cansada, falta tempo, falta recurso financeiro, sempre justificando. Ou aqui ou ali a gente está sempre justificando. Uns dizem que é muito difícil, outros dizem que é impossível, que é melhor esperar um pouco. Ou se não, para fazer a caridade na casa espírita ou num trabalho voluntário, a pessoa fala, eu preciso me aposentar primeiro, ou quando meus filhos crescerem eu ajudo, ou quando eu não tiver mais problema na minha vida, né, eu consigo aliviar a dor do próximo, e por aí vai. Né? E aí a gente pergunta, é muito difícil fazer o bem? Né? O que é fazer o bem? O que é fazer essa caridade? Como é que eu sei se eu estou fazendo o bem ou não? Como que eu faço para saber isso? Porque às vezes tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Será que eu estou buscando mesmo essa perfeição? Será que eu estou agindo corretamente? E aí a gente pode olhar para as leis de Deus, né? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei. E o mal é tudo que dela se afasta. Então, tem como nos distinguir? Tem. E o Haroldo dá um exemplo fantástico para a gente saber o que a gente está fazendo de bom ou de ruim. Ele fala que o mal é tudo de bom para mim. E o bem é tudo de bom para todos. Então, quando a gente quiser saber se a gente está em busca dessa perfeição, é olhar o que eu estou fazendo. É bom só para mim? Então, eu tenho que pensar. Né, se eu tenho que continuar nisso. Ou se o bom é tudo de bom para todos, no coletivo. Quando eu entro para o coletivo, a coisa muda de figura. Porque daí eu paro de olhar só para mim e olho para o outro. Isso aí inclui toda essa bondade, toda essa caridade de que Kardec fala aí do homem de bem. Todos esses caracteres, se olhar esses caracteres, nossa, dá um negócio assim na gente, fala assim, eu não vou conseguir, porque aqui fala tanta coisa que a gente não consegue fazer uma. Né? Sara mesmo, no livro Jesus no Lar, lá na lição 3ª, ela conversando com Jesus, ela fala, mestre, é linda as suas palavras, é maravilhoso o senhor falar do amor, do perdão, né? Que a gente tem que perdoar, mas eu não consigo tratar as pessoas dessa forma, eu não consigo me desvencilhar daquilo que é meu, eu tenho ciúme das minhas coisas. Como que eu faço para me libertar disso, né? E aí Jesus fala para ela, usando o traço dos dias do dia dela. Ela fala, o que você faz para conservar o leite puro da cabra? Que ela criava cabra. Ela fala, primeiro eu tenho que lavar o vaso que esse leite vai ser colocado. Se tiver alguma sujeirinha, perco o leite. Eu falei, então, o coração humano é assim, igual o vaso que põe o leite. Se você não passar água limpa, que é o esclarecimento puro, né, não vai dissipar a sujeira velha. E não pode também misturar, porque senão você estraga. E nós somos assim. Nós vivemos essa dicotomia de saber se é certo, se não é, se somos perfeitos, se não somos, desanimamos muitas vezes. E aí fica nesse impasse aí. Joana de Ângeles, ela fala também, né, que o bem é tudo que preserva a vida. Então, quando nós tivermos alguma dúvida com relação ao que é o bem e o que é o mal, nesse julgamento moral que a gente se vê em muitas situações, eu penso nisso. Isso preserva a vida? Isso que eu vou fazer preserva a vida? Se for contra, é o mal.
Então, é bem fácil a gente poder fazer esse discernimento quando a gente quer. E quando você coloca, Claudinha, aqui, a gente às vezes não sabe por onde começar, é começar nas pequenas coisas. É começar com a gentileza, com o por favor, com o muito obrigado, a ceder a tua vez, não é? a não revidar a ofensa com ofensa. Né? Como Jesus diz no texto, né? Ele vai falar, se alguém te pedir a capa, dele também a túnica. Se alguém te pedir para andar 1000 passos, ande 2000. Exceda, surpreenda. A gente vai ouvir na área executiva, né, o conceito de hoje para encantar o cliente é gerar experiências. O que eles dizem? Surpreenda o teu cliente. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Vá além. Crie uma expectativa, aliás, atenda uma expectativa, mas gere uma experiência boa. Então, se alguém vem para você e fala assim, você pode ir comigo até ali? Ah, não, só até ali? Não, vamos mais. Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos e voltamos. Vamos voltar. De mãos dadas ainda. Isso. Oi? De mãos dadas. De mãos dadas. Ainda. E só para concluir aqui, no texto, o último trecho, quando ele vem trazendo para essa questão mais nossa do dia a dia, ele vai falar assim, cuidar do corpo e do espírito. Primeiro, a mensagem que Kardec coloca é para que nós vivamos no mundo. Ele fala, o homem no mundo. E depois ele traz uma mensagem de Georges, que é um espírito protetor de Paris, 1863, em que ele vai trabalhar a ideia de corpo e espírito e fala assim, olha, nem é o ascetismo, em que você achar que você é só espírito e viver uma vida ascética, e nem é o materialismo de você achar que tudo é o corpo e você vive para suprir o teu corpo com as sensações, com as emoções mundanas. É sempre, de novo, o equilíbrio. Então ele fala assim, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento dela. Porque uma vez encarnados, nós temos o nosso corpo como um grande instrumento, uma grande ferramenta para esse período evolutivo. Então nós temos sim que cuidar do corpo, porque muita gente acaba, até numa atitude fanática, achando que o negócio é cuidar do espírito apenas. Né? E aí fica desleixado, vai se arrastando, achando que não, isso aí não é importante. Claro que é. E a gente vê, às vezes, atitude fanática. Diga, Cláudio. Não, tem que ter um equilíbrio, né? O espírito, o corpo físico. Caminho do meio. Sã, corpo sã, tem que ter um equilíbrio. E nesse momento de pandemia, a gente observa, às vezes, alguns espíritas com a ideia assim, não, eu entendi já que existe um planejamento espiritual, eu entendo que ninguém morre de véspera, então dane-se o corona porque eu vou para a rua, não vou usar máscara, não vou... Espera um pouquinho. Como assim que ninguém morre de véspera? Se fosse assim, não tinha suicídio. Não sei quando é a data, né? Suicídio involuntário. Então, se você se coloca em risco, você está eventualmente pode se desencarnar pelo coronavírus e ser considerado suicídio involuntário, por que não? Outro dia, Alberto Almeida disse isso numa live que eu achei perfeito. E é exatamente isso. Existem aqueles que vão desencarnar porque estão programados para desencarnar nesse momento da pandemia. Existem aqueles que não vão desencarnar porque não faz, mas tem um contingente bem grande no miolo no meio do caminho, que se colocar em risco, é por conta dele. Então a gente tem que entender isso, né? Então, cuida do corpo, cuida do espírito, não é? Porque senão a gente vai avançar por uma ideia muito equivocada, como uma vez lá no centro aconteceu, aqui no SEAC, em Funchal, de que alguém foi avisado que o carro dele estava aberto lá fora, com o vidro aberto. Ele fala, não, deixa que os espíritos cuidam. Tá. Tem que fazer sua parte, né? É espíritos bons, hein? Tem que fazer sua parte. Aí eu acho que eu sou...
Eu já vi pessoas também falando assim, que não tranca a porta da casa porque faz evangelho no lar e a espiritualidade cuida. Você pode largar a chave lá, pendurada lá de fora. Eu tô ruim de fé, viu? Eu tô com pouca fé. Eu desconfio que os espíritos nobres têm mais o que fazer do que cuidar da nossa casa, do nosso carro. Porque o que a gente observa, às vezes, é assim, bom, então, já que eu sou espírita, já que eu tento seguir uma vida correta, ter uma vida correta e tal, então eu estou protegido. Aí tem coronavírus, não tem problema, eu vou lamber corrimão. Não é bem por aí, né? E é o corpo que traz as experiências, né? Nós vivemos as experiências, aprendemos pela experiência. E é o corpo que possibilita isso, né? Então, exatamente. É complicado pensar dessa maneira. O Emmanuel coloca no livro Canais da Vida, que ele vem trazendo, então, ante o apelo do Cristo. E ele coloca assim: a vida não te reclama as atitudes sensacionalistas, gestos impagáveis. Pede simplesmente que sejas melhor para aquele que te cruza os caminhos. Então, a receita está simples, né? Se formos melhor para os outros, pensarmos primeiro no outro, né, que é o que nós falamos agora, e acho que dá tudo certo, né? É isso. Seguindo por Emmanuel, no Ponte Viva, tem uma lição lá que chama Pelos Frutos. E lá ele fala que a árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Então, pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Então, é bem isso, essa mudança, né? E aí eu queria encaixar nessa tua fala, Cláudia, exatamente a parábola do semeador que está nesse capítulo 17, em que os vários tipos de solo vão chegar naquele solo que produz. Sim. E aí que vão dar 30 por 1, 60 por 1, não é? A produção é variável, então são os frutos. Sim. E outra coisa que eu também lembrei quando o Léo falava, que ele fala que é fácil, aliás, que é simples. E o Espiritismo, ele é simples, mas ele não é fácil. Né? A proposta de Jesus é simples, ame. Simples assim, ame. Agora, não é fácil, é simples de entender. Agora, executar é a gente se trabalhar todo dia, se promover todo dia, ter a vontade, a busca, né? Esse esforço, é o esforço que o espírita e todo cristão, e todo ser humano, e todo terráqueo tem que ter, né? De se melhorar todos os dias. Quando a gente compreender isso de verdade, colocar em prática, a gente decola. É isso daí, eu acho que nós podíamos continuar aqui até umas 2 horas de live, né, gente? Porque é um papo muito gostoso. Eu não sei se ia ficar alguém assistindo, mas que a gente ia ficar batendo papo aqui, a gente É verdade, é muito bom lembrar que a gente pode estar sempre ajudando o nosso próximo, fazendo bem, levando um sorriso, fazendo uma prece para alguém, levando uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade, porque isso não tem preço aqui na Terra, sabe? Não tem o que paga. Eu acho que é bem por esse caminho. Eu acho que a perfeição a gente busca fazendo o outro feliz. E aí a gente vai se completando. Fecha, Léo. É isso aí. Hoje eu passei um pouquinho antes de começar, não vou falar nomes não, mas me trouxe uma reflexão muito grande. A gente faz parte de muitos grupos, né, espírita, né? Vocês também, nós estamos em alguns grupos, né, juntos. E teve uma pessoa que falou: gente, eu precisava se reunir porque eu estou preocupado, nós estamos sem atividade, nós estamos parados, despesas acontecendo, precisamos se movimentar. E nós espíritas não podemos ficar parados diante de uma situação dessa, mas não de abrir a casa, nada disso. E aí eu pensei por um momento: poxa, é verdade, né? Nós estamos numa dificuldade, as casas espíritas vão passar por esse processo que é natural também. Um dos participantes virou e falou assim: olha, mas eu não sei se você sabe, e não esqueça, que não é só aqui que está parado, é o planeta Terra que está parado. Então, se a tua preocupação é só com aqui, né, vamos os olhos, né? Ou seja, às vezes nós estamos tão no nosso mundinho, preocupados só com as coisas nossas, nós esquecemos que é o todo, é o coletivo. Então,
por momentos, eu também entrei nessa preocupação. Mas e a preocupação global, né? Então, como é importante a gente pensar num todo, e não só naquele pedacinho que nós estamos, porque aí é fácil amar quem a gente já ama, né? Difícil é quando está longe, né? Então, eu encerro por aqui. Possamos, cada vez mais, pensar no outro. É isso aí, Léo. Valeu pelas reflexões. Obrigada a todos que estiveram conosco, amigos aqui de Rio Claro, de Conchal, de Limeira, de outras cidades, amigos queridos que nos acompanham. A nossa gratidão por estarem com a gente essa noite. E na próxima semana, na próxima terça-feira, às 21, estaremos aqui. Certo, Paulo? Certo, Léo? Certíssimo. Então tá ótimo. E se der tempo, perfeitos. Vixe, então eu não vou participar, vou ficar de fora, tá bom? Vai só vocês dois. Cláudio, só por não ficar sem música... Isso que eu ia falar, você não vai fechar com uma música? Cantar eu não vou, só vou falar. Mas eu me lembrei, como nós estamos exatamente nesse momento de transição, né? O Léo falou da pandemia agora, eu falei agora há pouco também, não é? E tem a ver com essa questão da transformação, da evolução que nós todos estamos sujeitos, né? Eu lembrei de Lulu Santos, quando ele fala: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, que sabe falar mais sim do que não. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. É isso aí. Valeu. Muito bom. Muito bom. Beijão para todos. Obrigado a todos. Beijos. Beijo para todos. Fico com Deus. Tchau, tchau.